fazendo aí um algoritmo que vai ler um vetor de 100 elementos e vai informar quantos números ímpares foram adicionados nesse vetor. Para começar, então, eu vou criar um vetor, vou chamar ele de vet, vou inicializar ele com valores zeros e vou criar ele, seria de 100 posições, mas para facilitar eu vou inicialmente criar uma variável n aqui que vai controlar o tamanho do vetor. Eu vou colocar aqui inicialmente ela tem tamanho 4, porque daí o meu vetor vai ser criado aqui com 4 posições. Depois se alterar para 100, e daí ele vai funcionar para 100 posições. Para ver esse vetor sendo recém-criado, estou aqui mandando mostrar o vetor inteiro. Se eu for testar já essa execução, já vejo ali o meu vetor criado. Em seguida, vou percorrer esse vetor adicionando aí valores que o usuário digite. Então, vou fazer uma variável i que vai num range de tamanho n para percorrer cada posição do vetor, são 4 posições. Vou até aqui mostrar uma indicação de que posição que eu estou preenchendo. E depois vou fazer uma leitura para o vetor nesta posição. Só vou dar aqui um input. Então vou estar lendo valores, estou mostrando aqui uma frase, e depois vou fazer a leitura do valor. No final, depois de ter percorrido e preenchido todo o vetor, eu vou aqui mostrar o vetor, mais um print no vetor. Então vejo meu vetor, inicialmente ele estava todo preenchido com números zeros, agora está pedindo aqui um valor para a posição 0, eu vou colocar 3, para a posição 4, 5, 6. As 4 posições do vetor foram preenchidos aí com os valores digitados. O 4, 5 e o 6. Isso porque eu fui percorrendo, esse range está indo, a gente conseguiu perceber porque ele está sendo mostrado, está indo na posição, o range 0, range 1, range 2 e range 3, que são os índices, a forma que eu acesso cada posição do meu vetor. Então, para cada uma dessas posições, eu fiz aí a leitura, a atribuição de um valor digitado no vetor, para o vetor. Isso daqui até é dispensável, eu vou tirar, eu vou deixar aqui comentado apenas, e o meu input só vou colocar digite um valor. Eu também preciso controlar aí que ele seja só contabilizar o número de posições ímpares, de valores ímpares, melhor dizendo. Então eu vou fazer aqui, enquanto eu estou preenchendo o vetor, eu vou estar comparando se o resto da divisão desse valor por 2, se ele resulta no número 1. Se resultar no número 1, significa que ele é um número ímpar. Eu vou inicialmente só mostrar aqui que ele é um número ímpar. E não vou fazer mais nada. Quer dizer, cada vez que for digitado um valor e esse valor que está aqui no vetor na posição i, quando o valor desse vetor na posição i for o resto da divisão dele por 2 for igual a 1, eu só vou mostrar aí que o número ímpar foi encontrado. Para ver a execução, botei valor 2, leu normalmente, 3 agora ele vai mostrar a mensagem junto, número ímpar encontrado, 6 não acontece nada, 9 número ímpar encontrado. Então estou vendo que esse teste aqui funciona para encontrar os números ímpares. Eu tenho que contabilizar quantos números ímpares foram digitados. Então eu vou criar aqui uma variável count, que recebe 0, que vai fazer a contabilização aí dos números negativos. Então cada vez que eu encontrar um número negativo, eu vou fazer essa variável count receber o valor que já tem dentro dela, mais 1. Então começa com 0, cada vez que encontrar um número ímpar, entrar nessa condição aqui, ele vai aumentar esse valor do contador. E depois eu vou mostrar aí números ímpares encontrados, juntamente com o valor da minha variável count. Eu escrevi errado,
conte. Pronto. Então vou 2, 3, 4, 5. 2 encontrados. Rodar de novo. Digitar só números pares. Opa. Números ímpares encontrados, 0. É só digitar números ímpares para teste. Encontrou 4 números ímpares. Então com isso eu consigo resolver esta questão. Eu ainda poderia ter números aleatórios, né, em vez de digitados pelo usuário. Então vou fazer o seguinte. Vou comentar essa linha aqui também. E vou fazer com que os números aleatórios sejam atribuídos. Então o vetor na posição i. Só vou substituir isso daqui pela instrução random. Antes de atribuir, até é importante eu fazer aqui o import, a importação desse recurso. Então estou importando random aqui. E daí eu posso fazer uso de métodos desse recurso. Eu posso até ver que ele já gera aqui as opções que existem dentro do random. Eu vou querer o randint. Eu encontro ele aqui. E ele também me diz instruções de como usar, o que eu preciso passar para essa função. E eu vejo que eu tenho que passar 2 valores, né, que são aí 2 números que vão ser do intervalo desses 2 valores. Eu vou colocar 5 e 9 para observar os valores gerados. Eu vou comentar também esta frase, porque daí eu não vou ficar mostrando toda vez que encontrei um número ímpar. Ele já vai fazer só o final ali mostrando o vetor e o número de ímpar, a quantidade de números ímpares encontrados. Errei aqui, F5. Então ele já fez, né, a criação. Isso aqui acontece muito rápido agora. Mas ele criou ali o vetor inicialmente com 0, depois sorteou valores, coincidentemente sorteou 7, 7, 7, 8 e disse que números ímpares encontrados foram 3. Numa execução posterior, ele sorteou outros valores, também obtendo 3 números negativos, ímpares. Uma outra execução, só 2 números ímpares que foram gerados. E assim por diante. Tá, isso porque eu gerei um intervalo bem pequeno de valores, por isso que ele acaba sendo bastante repetitivo aqui nas opções. Mas daí o algoritmo completo tem esses recursos, né? Então se eu quiser números aleatórios, eu gero dessa maneira. Se eu quiser números digitados pelo usuário, eu utilizo aquela outra maneira.